nós fomos submersos no amor de Deus, 4 dias ainda é pouco. Amém? 4 dias é pouco, porque todos nós temos uma nova história neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para a palavra de Deus, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós declaramos que o nosso Deus é santo para sempre. E nós também. Amém? Nós também somos, porque somos um com Cristo e em Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1 e 7 diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e entregar o meu corpo para ser queimado, diz algumas versões aqui, diz para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 13 agora, por gentileza. 1 Coríntios 1, capítulo 13, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim permanecem agora estes três: a fé, vamos dizer junto, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Sabe que eu creio que enquanto nós aprendermos juntos, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. E eu também creio que todos aqueles que precisam de um milagre vão estar recebendo enquanto ministramos. Amém? Enquanto nós crescemos em graça e em conhecimento, a graça de Deus, ela é suficiente, ou seja, ela é poderosamente suficiente. Amém? Para suprir muito mais do que nós pensamos ou podemos imaginar. Amém? Então hoje nós vamos crescer em graça e em conhecimento mais uma vez. Amém? Eu preciso de total atenção de vocês, para que vocês compreendam as verdades que nós vamos aprender juntos. O que nós vamos aprender hoje, ele é mais um ensino que vai nos fazer mergulhar cada vez mais na nova vida que temos em Cristo. Amém? E é esse o ensino que vai nos fortalecer quando nós precisarmos de ajuda. É esse o ensino que vai lembrar a nós sempre que nós nunca estamos sozinhos, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente algumas curiosidades. O título da mensagem de hoje é A Igreja da Nova Aliança. Amém? Vamos dizer junto, diga: a Igreja da Nova Aliança. E sabe que de tantos textos que eu podia escolher para a gente crescer junto hoje, eu escolhi especificamente esse texto de 1 Coríntios, que ele resume o que é viver com Deus e o que é ser igreja. E eu também escolhi dar o exemplo da igreja de Corinto. E algumas curiosidades é que a igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo.
no ano de 50 depois de Cristo. Ou seja, Paulo é aquele homem que todos nós conhecemos, que ouvimos e aprendemos sobre ele. Ele é um homem religioso, que tinha várias práticas religiosas, e a maior delas era guardar a lei, guardar toda a lei, não somente os 10 mandamentos. Mas Paulo, ele era um guardião e um praticante de toda a lei, até o momento que ele se encontra com o amor e com a graça de Deus. Amém? E quando ele se encontra com o amor e com a graça de Deus, ele recebe também um chamado. E esse chamado é de anunciar para as cidades próximas o evangelho do amor e da graça de Deus. E ele sai nessa viagem, e o primeiro lugar que ele chega é na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto também tem uma particularidade. Na época, a cidade de Corinto era conhecida por ser uma cidade religiosa, mas não religiosa de qualquer coisa, mas a cidade de Corinto era conhecida por ser uma cidade religiosa em crendices, filosofias e idolatria. Sabe que a cidade de Corinto ela era muito próxima ao que nós aprendemos, que os irmãos de Colossenses estavam sendo mal ensinados por alguns. Então a cidade de Corinto ela tinha muitos altares de idolatria, tinha muitos templos religiosos, mas não tinha o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, como ele é chamado para anunciar o evangelho aos não-judeus, Paulo vai até Corinto e começa a anunciar e a ensinar sobre o amor de Deus. E isso acontece no ano 50 depois de Cristo, ou seja, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Paulo ele vai para anunciar o evangelho, e ele chega na cidade de Corinto no ano de 50, e ali ele permanece por 2 anos. Por quanto tempo, gente? 2 anos. Eu não escutei. Quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos ele fica todos os dias se reunindo com os irmãos, ensinando a graça, ensinando o amor, ensinando que não existia mais judeus e gregos, que não existia mais separação entre Deus e os homens, mas que existia sim a nova vida, e vida essa com base na justificação da cruz consumada. Amém? Então Paulo fica 2 anos ali, e ele não se desvirtua do chamado que ele tem de ser um missionário e continuar levando a Cristo para as outras nações que ainda não conheciam. 2 anos foi o tempo que o apóstolo Paulo levou para implementar a igreja, para discipular os irmãos. Deixa eu encontrar a palavra aqui que eu coloquei. E para estruturar a igreja no verdadeiro evangelho. Amém? Ou seja, Paulo começou sozinho um trabalho missionário. Aí as pessoas começaram a se converter a Jesus, e ele funda ali a primeira igreja da história da vida dele, a igreja de Corinto. E sabe que naquela época não existia nome de igreja. Uma outra particularidade é que a palavra evangélica nunca existiu em igreja nenhuma, dos apóstolos não, pelo menos, né? Do Senhor Jesus também não. E sabe que a igreja ela era conhecida por um povo que se reunia por causa de um pai. Amém? Não por causa de um Deus vingativo, mas por causa de um pai que amava os seus filhos. Então era um momento de comunhão dos filhos para estar junto com o pai. Amém? E sabe que ali Paulo ele implementa a primeira igreja, e na época as igrejas eram conhecidas pelo nome da cidade onde elas se localizavam. Por exemplo, você nunca se perguntou por que a igreja de Corinto tem o nome
da igreja de Corinto? Nunca se perguntou por que a carta aos Coríntios tem o nome Carta aos Coríntios? Quem sabe alguém pode pensar assim: poxa vida, pastor, eu pensei que o povo lá era corintiano, né? Aí a carta aos Coríntios, né? Mas não é isso não. Corinto é o nome da cidade, né? Então cada carta é para o povo que se reunia como família para ter um encontro em família, ter um momento de comunhão em família e estar adorando a Deus em família naquela cidade. Amém? Amém. E outra característica é que também não era em prédio luxuoso nenhum. Eles se reuniam, muitas vezes começavam se reunindo em casas, e ali faziam os cultos, e as pessoas iam chegando até que ia crescendo e aumentando conforme ia sendo anunciado. Amém? Amém. Mas aí então, dentro desses 2 anos, ele ensinou todos os dias. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. O ano tem 365 dias. Então Paulo ensinou aquele povo por mais de 700 dias, incansavelmente. Amém? Porque, colocando entre parênteses, quando nós nos dispomos a ensinar o verdadeiro amor e a graça de Deus, nada é cansativo. Amém? Porque quanto mais nós ensinamos, quanto mais nós anunciamos, mais nós recebemos graça, virtude, força e alegria do Senhor. Amém? E sabe que nesses 2 anos, ele deixou a igreja toda organizadinha. Ele nomeou auxiliares, ele nomeou diáconos, ele deixou o grupo de louvor, e ele tinha um auxiliar. E esse auxiliar, que você já vai cair a ficha, por que nós vamos ler um texto seguinte? O nome desse auxiliar era Apolo. Apolo era o pastor auxiliar de Paulo. E sabe que daí, quando Paulo vai continuar a sua viagem, Paulo, ele diz: olha gente, eu vou viajar, vou anunciar o evangelho a outros, porém agora quem vai cuidar de vocês, quem vai pastorear vocês é Apolo. Então, a Bíblia diz, o livro de Coríntios diz que Apolo, ele tinha o mesmo nível de ensino e entendimento que o apóstolo Paulo. Então era alguém totalmente apto para continuar levando. Mas depois que o apóstolo Paulo saiu, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para a igreja continuar organizadinha, conforme Paulo havia deixado. Mas depois que Paulo saiu, a igreja começou a se atrapalhar. A igreja começou a confundir o que era ser igreja e começou a confundir tudo que o apóstolo Paulo tinha ensinado nesses 2 anos. Sabe que daí os irmãos de Corinto passaram a não aceitar os ensinamentos de Apolo, que ficou pastoreando no lugar de Paulo, e começou a se formar grupos de divisão na igreja. Por isso que eu disse que você ia lembrar do texto. Aí uns começaram a dizer: não, mas eu não vou mais dar ouvido porque Apolo está ensinando, porque eu escutei o evangelho de Paulo, então eu sou de Paulo. Aí outros diziam: ah é? Tu escutou o evangelho de Paulo? Ah não, eu não escutei de Paulo, eu escutei de Apolo, então eu sou de Apolo. E assim a igreja se dividiu. E ali começou muitas confusões, começou brigas, contendas, gerou uma grande confusão em como ser igreja, e a bagunça tomou conta da igreja de Corinto, porque havia divisões, intrigas, disputas para ver quem era mais espiritual por causa dos dons, falta de generosidade nas contribuições financeiras. Transformaram a liberdade. Nós somos livres, amém? Amém. Aqueles irmãos também tiveram um conhecimento de que eram livres, mas eles transformaram a liberdade em libertinagem, ou seja, em muitas imoralidades. Também houve grande desentendimento e processos entre os irmãos.
que igreja confusa. Não existia mais diálogo, não existia mais comunicação. Simplesmente quando alguém ouvia alguma coisa que ele achava, não, isso aí que Apolo está ensinando, eu sou de Paulo. Isso aí que Apolo está ensinando, ele está me dando nos dedos. Ele está me jogando indiretas. Ele está falando porque ele conhece a minha vida. Isso não é ensino. Eu acho que eu vou processar. Vou processar o Apolo, né? E assim entre os irmãos também. Não havia um entendimento, mas havia toda espécie de desentendimento. Enfim, não havia comunhão nem na ceia. Então entendemos que eles deformaram, e esse deformaram não é no sentido figurativo, é no sentido literal da palavra. Os irmãos, eles deformaram a igreja, amém? Por causa das confusões. Então, quando a igreja chegou nessa situação, Apolo não sabia mais o que fazer. Então, na época, como não existia celular, não existia WhatsApp, nem Instagram, nem redes sociais, nem nada, nem tampouco os orelhões, né? Orelhão de ficha. Alguém aqui sabe o que é o orelhão de ficha? Amém? Eu não estou sozinho, glória a Deus. Né? Mas antes ainda existia comunicação através de cartas, né? Foi só eu que mandei carta para familiares, tem mais gente que mandou cartas. Amém? Então assim eram as comunicações. Mas porém não existia os correios. E claro, Paulo não estava no Brasil, né? Paulo estava em Corinto. Então a gente pode entender que não existia nem o FedEx, né? Não existia nenhuma companhia que levasse. Como que eram transportadas as cartas? A pessoa escrevia a carta, ou ela escrevia, ou alguém escrevia para ela, mas era de extrema importância ela assinar a próprio punho por causa da veracidade do conteúdo. E aí essa carta era entregue para alguém, que esse alguém ia viajando a pé, de camelo, de barco, até chegar e entregar a carta. Era quase como uma missão de guerra, né? A pessoa tinha que levar e entregar a carta em mãos. E aí Apolo escreve uma carta para Paulo, contando do que a igreja tinha se transformado, dos problemas que estavam acontecendo. E aí o apóstolo Paulo, ele já estava longe e ele não queria interromper o trabalho missionário dele. E aí então ele escreve as duas cartas aos Coríntios. Amém? Amém. Essa foi a introdução da mensagem. Amém? Agora mais 20 minutos a gente vai aprender como que Paulo corrigiu essa igreja. Amém? Amém. E com certeza nós vamos nos identificar com muita coisa ainda essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe que daí, na verdade, né, a história conta que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. A primeira se perdeu e a terceira se perdeu também. Mas quando ele escreve a 4ª carta, que é essa 2ª carta aos Coríntios que nós temos, alguns trechos ele lembra e ele volta a ensinar. Então são cartas de ensino e correção de como é ser igreja na nova aliança. Amém? Amém. Porque hoje nós vamos aprender como continuar sendo e como ser cada vez melhor a igreja da nova aliança. Amém? Glória a Deus. Então Paulo ele escreve a carta aos Coríntios para solucionar problemas. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós eu digo eu e mais alguns poucos, né? Mas nós que ouvimos falar sobre Deus há bastante tempo, quem aqui nunca presenciou algum costume de alguma denominação evangélica para algum erro de alguma pessoa que era dali? Quantas vezes nós vimos pessoas que são punidas, impedidas, muitas vezes até de participar da ceia, por coisas sem relevância, por corte de cabelo, por pintura
pintura de unhas, por maquiagem, por roupa. Sabe que esse é um ensino muito errado, porque a ceia que ele instituiu foi Jesus, amém? E Jesus nunca proibiu ninguém de participar, nem mesmo Judas foi proibido de participar. Mas a religiosidade evangélica, ela fez um acordo com o imperador romano Constantino, e através desse acordo ela começou a implementar coisas que não são do evangelho, ensinando como se fosse. Sabe que existiam denominações que realizavam a reunião em latim, para que ninguém entendesse o que era ensinado. E aí as pessoas ficavam ali sem entender o que era ensinado e achavam que daquela maneira estavam se aproximando de Deus. A igreja de Corinto não chegou a tal ponto, mas havia muita confusão na igreja de Corinto. E quando fala, e isso tudo está no livro de Coríntios, né? Você que gosta de ler, procure estudar o livro de Coríntios, né? Coloque uma versão ali bem atualizada. Se você não tem tempo de ler, coloque em áudio, né? Você vai indo para o trabalho, vai indo para a academia, está lá se exercitando, está fazendo qualquer coisa e está escutando. E sabe que quando a igreja de Corinto, quando o livro de Corinto diz que existia libertinagem e imoralidade dentro da igreja, são as imoralidades mais perversas que você pode imaginar. E isso não estava acontecendo com o povo pagão, estava acontecendo com a igreja de Corinto. Estão entendendo até aqui, gente? Amém? Podemos continuar? Amém? E sabe que ali Paulo, ele escreve as cartas, corrigindo tudo que precisava ser corrigido. E agora a gente vai ver, vamos aprender juntos, como que Paulo recuperou a igreja de Corinto. Amém. Se foi através dos paradigmas evangélicos, ou se foi com a graça e com o amor de Deus. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 23, Paulo corrige as divisões da igreja, os desentendimentos e as contendas, dizendo que ele próprio e Apolo e todos os demais líderes não eram nada, mas sim cooperadores da obra de Cristo. Amém? Amém. Ou seja, esse que não eram nada, ou seja, eles não eram dignos de serem seguidos com o mesmo empenho de seguir a Cristo. Mas eles eram sim os pastores da igreja. Eles eram sim pessoas muito importantes, porque eles ensinavam o amor de Deus. Amém? Então ali Paulo, ele quebra aquela divisão, dizendo, não, eu sou de Paulo porque Paulo, né, veio de Jerusalém e tal, teve encontro com Jesus, Apolo não. Então tá, então vamos fazer assim, então para terminar com isso, vamos fazer assim, ó, para vocês entenderem, Paulo chama, quando Paulo começa a corrigir a igreja de Corinto, Paulo diz assim, olha, eu queria na verdade dar alimento sólido para vocês, mas o que está acontecendo no meio de vocês não é coisa de gente madura na fé, é muita infantilidade. E aí Paulo diz assim, então vamos lá, para que vocês entendam, então não considerem a mim e nem a Apolo, pois nós somos cooperadores de Cristo. Amém? E também ele corrige a imoralidade e a libertinagem que estava dentro daquele povo, que estava no meio daquele povo. E como que ele corrige, pastor? Ele bota de disciplina, ele chama aqueles irmãos e diz, olha, vocês estão errados, né? Vocês não fazem mais parte da denominação, vocês estão errando, estão caindo em pecado, né? Vocês não fazem mais parte da comunhão da igreja, vocês têm agora aí 90 dias para se consertarem com Deus, e daqui 90 dias vocês vão ter a oportunidade de vir aqui na frente e pedir perdão para toda a igreja e voltar a ter comunhão com a igreja.
Paulo ensina isso, gente? Não. Paulo diz assim: o que levou vocês a viverem dessa maneira? Vocês esqueceram quem vocês são? Vocês esqueceram que vocês são moradas do Espírito Santo? Vocês esqueceram que o Espírito Santo habita em vocês? Quem colocou esses erros na mentalidade de vocês? Vocês são a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em vocês. Amém? E assim Paulo corrige as divisões e as imoralidades. Ou seja, nós que sabemos que somos morada do Espírito Santo, nós somos a igreja da nova aliança. Amém? Amém? Sem paradigmas, sem pode, não pode, mas cheios da graça, do Espírito Santo, do amor. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, Paulo corrige o que é ser igreja, mostrando como que a igreja da nova aliança é. Sabe que as pessoas, elas queriam, cada uma achava que ser igreja era uma coisa. Aí Paulo diz: poxa vida, como é que eu vou consertar esse povo? Como é que eles vão? Aí Paulo diz assim: gente, a igreja é um corpo. Amém? A igreja é um corpo. Jesus é a cabeça do corpo. Amém? E vocês são os membros. Amém? Então, assim como o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função, assim somos nós em Cristo. Amém? Porém, Cristo, que é a cabeça do corpo, não simplesmente manda ordens, mas Ele manda ordens em amor. Amém? A graça, ela nos ensina em amor. Amém? Porque se Cristo é a cabeça do corpo, nós entendemos que o coração e o amor de Jesus está no corpo. Amém? Então, para que você entenda, o amor de Cristo, o coração de Cristo está em você, está em todos nós, está em mim. Amém? E não porque nós merecemos isso, mas porque Ele quis nos amar e nos amou até o fim. Amém? Glória a Deus. Então Paulo dá continuidade e ele resolve a questão da divisão da igreja. Logo mais, ele foi tratar sobre os dons espirituais, que uns diziam não. Vocês lembram, gente, que quantas vezes a gente já ouviu ou presenciou, né? Terminava o culto, aí aquela fila de oração no profeta ou na profeta, né? Ou dizendo: o que Deus revelou para mim hoje, né? A igreja de Corinto estava assim, e estava ainda pior, porque eles classificavam os dons, e aqueles que eles achavam que dava mais emoção, né? Que dava mais emocionalismo, eles achavam que eram os dons principais. E aí Paulo diz assim: olha, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, em 1 Coríntios 14, do 12 ao 26, Paulo corrige a confusão e disputa dos dons mais espirituais, ensinando que todos os dons são importantes. Quais os dons são mais importantes, irmãos? Eu não ouvi. Quais os dons? Todos os dons. E que todos os dons estão para servir uns aos outros, conforme o Espírito Santo distribui para o crescimento e edificação da igreja. Amém? Então Paulo, ele soluciona mais um problema, e aí ele segue solucionando mais confusões. Agora Paulo fala a respeito da ceia, que eu já antecipei. Sabe que naquela época a ceia era mais ou menos parecida com a nossa ceia de hoje. Era um momento de comunhão, de celebração, e que todos participavam.
Mas o que acontecia? Aqueles que se achavam mais espirituais, eles chegavam antes e já iam direto para a mesa. E aí o costume daquela época não era tomar suco, que nem a gente toma aqui, nem refrigerante. Eles tomavam vinho mesmo. E aí sabe que as pessoas que chegavam antes e se achavam mais espirituais, eles comiam quase tudo e bebiam quase tudo. E depois, quando chegava a igreja, já não tinha mais nada. E isso nós já aprendemos, né? Que essa é uma maneira de viver pensando em si, uma maneira de viver egocêntrica, sem pensar no próximo, sem pensar em compartilhar, mas apenas querendo para si. E o Evangelho nunca foi egocêntrico. Amém? O Evangelho da graça é cristocêntrico. É Cristo em todos os que creem. Amém? Então Paulo, ele consegue solucionar aquela confusão da ceia, ensinando que a ceia era um compartilhamento e uma comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? É a mesma coisa que aquele encontro do final de semana que nós tínhamos com o nosso Pai. Ou quem ainda tem o seu pai presente, que você ainda tem aquele encontro de domingo, que você vai na casa do teu pai para se alegrar com ele e para ter uma refeição junto com ele. Isso era ceia, mas porém era feito em memória de Cristo. Amém? Então Paulo corrige e diz que aquela reunião da ceia é um momento de compartilhamento e comunhão com Deus e os irmãos para celebrar o amor de um Pai perfeito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mais 10 minutos nós vamos estar encerrando, né? Então, eu peço que você redobre a sua atenção. Eu sei que a mensagem de ensino ela é cansativa. Eu sei que dá sono, né? Porque às vezes eu também durmo, né? Quase sempre. Quase sempre eu dou umas pescadas, né? Mas garanto a minha pesca maravilhosa, amém? Então fique tranquilo, né? Pode continuar a sua pescaria, mas não deixe de crescer na graça e no conhecimento. Aí na outra carta, na segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele lembra do assunto da carta que se havia perdido, que é sobre a questão financeira. E em 2 Coríntios, Paulo usa 2 capítulos para ensinar sobre a vida financeira da igreja. Paulo usa os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios para ensinar que a contribuição financeira não é por medo, nem por ganância e nem como moeda de troca e nem dever de alguns, mas sim é uma graça que está disponível para todos, para contribuir com generosidade, por gratidão, amor e fé. Amém? E sabe que tem experiências que a gente só vai desfrutar na vida financeira contribuindo. Sabe que tem experiências que a gente só vai receber de Deus contribuindo. Porque a lei que não existe mais é a lei de Israel. Mas algumas leis ainda prevalecem, amém? Nós já aprendemos aqui sobre a lei do amor, sobre a lei da semeadura. E essas leis são para a vida toda, em todas as áreas. Então, conforme nós plantamos, nós vamos ter a colheita. E contribuindo com generosidade, nós vamos experimentar o que é receber de Deus presentes em forma de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Pastor Rudinei ainda ministrou ontem, né? Que é melhor dar do que receber, né? E aí parece algo que não fecha, porque, poxa vida, quem é que não gosta de receber? Eu gosto de receber. Só eu que gosto de receber, gente? Quem gosta de receber aí, levanta a mão, né? Amém. Então creia, né? Creia e receba. Né? Mas, gente, é muito bom receber. Porém, quando nós estamos doando, quando nós estamos contribuindo, é porque nós já recebemos em abundância. Amém? Nós já recebemos em abundância. Então não é pagamento de bênção, mas sim é uma contribuição por gratidão, amor e fé.
E sabe que também, gente, por incrível que pareça, aquela igreja ela estava tão confusa que alguns não acreditavam mais na ressurreição e na vida eterna. Sabe que isso parece criancice, né, gente? Parece muita infantilidade. Olha que nível que chegou aquela igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e ensinada por ele todos os dias durante 2 anos. E aí alguns irmãos começam a levantar algumas filosofias, algumas crendices e alguns achômetros sobre a ressurreição. E aí Paulo ele usa o capítulo 15 inteiro, do versículo 1 ao 58, para ensinar sobre a ressurreição. E tem alguns versículos, algumas frases de Paulo que chega a ser engraçado. Sabe que Paulo ele olha assim para as... Olha não, né? Ele está escrevendo uma carta. Ele imagina aquela igreja confusa, e aí ele escreve assim: gente, se vocês acham que Cristo não ressuscitou, então todos nós estamos perdidos. E se vocês creem que Cristo ressuscitou, foi por nós, então nós também ressuscitaremos. Amém? E aí, dentre tantas frases, eu destaquei uma que diz assim: Cristo, de fato, vamos dizer junto, gente? Cristo, de fato, ressuscitou. E nós, que cremos, também vamos ressuscitar.